Pessoal, a gente vai começar esse último editorial do dia discutindo essa matéria aqui que foi divulgada no site Metrópolis. Você achou que eu errei, né? Essa página não está disponível, não está aparecendo aqui mais. Não é erro meu, não. O erro é do próprio jornal. E a gente vai discutir isso aqui e fazer uma análise, até filosófica, sobre essa questão aqui, dessa matéria que não se encontra mais nos anais da mídia brasileira. Quer saber o que essa matéria falava? Eu te explico. Essa matéria tinha o seguinte título: Senadoras são agredidas por bolsonarista que foge. É isso. Você tem noção da sanha, da vontade, do, perdão da palavra, até do tesão que os jornalistas têm em atacar os bolsonaristas? Você já parou para pensar isso? A ponto de não sequer esperar para ter uma análise mais perfunctória ou uma análise mais aprofundada sobre o que realmente aconteceu. Aconteceu um caso inusitado. Eu vou colocar aqui para vocês. Teve uma situação que envolveu o assessor do senador Carlos Jordi. O jornal Metrópolis repostou a matéria depois. E aí ela repostou com outro título totalmente diferente. Essa é a matéria repostada depois. Confusão no Senado, tem agressão e acusação de apoio ao Hamas. E aqui cito o vídeo. Parlamentares comemoravam a aprovação do relatório da CPMI quando a confusão começou. Senadora Soraya Tronic diz que foi agredida. E aqui você vê o assessor correndo. O Senado Federal foi palco de uma confusão protagonizada por um assessor do deputado federal Carlos Jordi. Parlamentares da base governista comemoravam a aprovação do relatório da CPMI quando o assessor acusou os senadores de apoiarem o Hamas. Então, o assessor criticou os senadores e disse que alguns deles estavam apoiando o Hamas. Os parlamentares iniciaram uma caminhada do Senado até a Praça dos Três Poderes, com a Constituição na mão, quando um assessor do Carlos Jordi começou a filmar os senadores e acusá-los de apoiar o grupo islâmico Hamas, responsável pelos ataques de 7 de outubro contra os israelenses. E aqui, eis a cena que foi caracterizado como bolsonarista agride senadoras e foge. Vocês viram aqui que o segurança barrou os caras que estavam correndo atrás do assessor e ele gritando: "Você vai me agredir? Você vai me agredir?" E olha só. Furaram o bloqueio do segurança. E ele gritando: "Estão querendo me agredir." E quem estava perseguindo aqui, gritando e brincando: "Corre, corre!" Tipo que em tom de ameaça, tá? Tá dando reflexo no óculos. Beleza. A imagem, a matéria inicial dizia que um bolsonarista agrediu as senadoras. Vamos descobrir a verdade? A verdade foi postada aqui, tá? E quem postou foi o Bruno Zambelli, deputado estadual. São esses que estão acusando o Jair Bolsonaro. Aqui a cena verdadeira. Aqui é a Soraya Tronic, senadora, justificando o ato e dizendo que achou que foi agredida. Mas olha só. Os pesos estavam caindo sobre mim, assim. Só no empurra, ali não estava doendo nada exatamente. O que me assustou, não sei a altura dele, eu sou baixinha, eu acho que caiu de uma altura o celular dele. Como ela disse aqui, estava um movimento, ele era mais alto, o celular caiu de uma altura. O celular dele quicou com a ponta, a sensação que eu tenho, como doeu bastante, caiu e quando eu vi estava com a minha rebuliço. Aí eu entendi que ele estava me agredindo, assim, que eu achei que foi por causa do celular dessa pessoa. Acho, porque eu... A cena.
Você vai ver a cena aqui que o Rogério Correia deu um tapa na mão do assessor, um deputado petista, que o celular caiu. Olha só. E ele abaixou para pegar. Ele deu um tapa e abaixou para pegar. Meu Deus! Até a polícia. Pega esse cara! Prende ele! As pessoas estavam caindo. E aí começaram a gritar: pega esse cara, prende ele. O celular caiu. É o caso da agressão. Você tem noção a que nível nós estamos chegando de narrativa, de polarização? Se isso não tivesse sido filmado naquele exato momento em que o senador petista deu um tapa na mão do celular, como é que estava a vida desse cara agora? Quem sabe, igual a vida daquele lá que está acusado de ter agredido o Alexandre de Moraes. Já era busca e apreensão, era um inferno astral na vida desse cara. Hoje, a gente está numa situação tão complexa, principalmente para políticos, né? Principalmente quando você chega perto de político, que hoje o conselho é você ligar o celular e ficar 100% gravando, simples fato de você chegar perto de alguém. Porque hoje a narrativa está tomando uma proporção muito maior do que a realidade. Então aqui ficou muito claro. Foi um senador que deu um tapa na mão dele, o celular caiu e ela começou a esbravejar. Prende ele, prende ele! E ele saiu correndo, achando que iam agredi-lo, e todo esse imbróglio aí. Aí eu te pergunto, dá para ter credibilidade? Na situação atual, a matéria, aqui o link, apagada, tá? A página está indisponível, foi apagada. Mas a realidade é que um bolsonarista, na visão deles, agrediu as senadoras. Pois é, nada disso, ainda bem que estava sendo filmado, ainda bem que a verdade veio à tona. Não é isso? Que bom. Vamos lá. Vamos continuar para outra pauta aqui. A gente vai falar da queda, e está noticiado aqui no Estadão, é a matéria que nós vamos tratar. O Estadão fala da queda de mais um petista e o motivo: Hamas, Israel, o antissemitismo que a esquerda vem apresentando. Ou seja, o ódio, a raiva aos judeus. E eu falo, parece, eu estava até vendo um vídeo da Bárbara que diz o seguinte: parece que a gente acordou e tudo aquilo que a gente viu nos livros de história sobre o Holocausto, sobre aquela perseguição aos judeus, acabou e agora está liberado gente fazer isso de novo. É uma aberração. Eu vou trazer depois, não nesse editorial, amanhã cedo, tá? No dia amanhã cedo, eu vou trazer um trecho de um podcast do Estadão também, onde ele esclarece muito bem esse caso dos judeus. Mas olha só, aconteceu que o governo, que a esquerda, vamos dizer assim, a esquerda achou que ia conseguir emplacar a narrativa de que os judeus são imperialistas, que os judeus são monstros, mas não conseguiram. Ainda é muito recente a dor e a ferida do Holocausto. E aí, mais um petista cai por causa das suas falas contra o Estado de Israel. O presidente da EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicações, mais conhecida como TV Lula, é demitido após compartilhar post que chama quem apoia Israel de idiota. Eu me sinto um verdadeiro idiota. Se ele diz que é idiota, eu, nessa batalha aqui, tô do lado do agredido, que é Israel. É uma coisa que, sabe, não se tem maneiras de dizer ou de passar pano para a agressão sofrida por Israel. É algo sem precedentes. O presidente da empresa Brasil de Comunicação, EBCL, o Doyle, foi demitido após o Estadão mostrar, nessa quarta-feira, que ele compartilhou no seu perfil do X uma postagem que diz que apoiadores de Israel são idiotas. A mensagem, repostada por Doyle, é de autoria do cartunista e ativista político Carlos Latuf, postada às 21 horas e 22 dessa terça-feira. Eu ainda tenho uma visão. Eu acho que todas essas pessoas que estão atacando Israel, atacando os judeus, deveriam responder pelo mesmo crime de apologia ao nazismo. Eu acredito nisso. Eu tenho essa visão.
Como jurista que sou, acho que o Ministério Público poderia, inclusive, fazer essa interpretação e entender, dar um entendimento que essas pessoas estão pregando contra o povo judeu que tanto sofreu. Assim como é pregar contra uma pessoa pelo racismo, em função da sua cor, origem, raça, credo, orientação sexual, também pregar contra os judeus, eu não vejo diferença aqui no caso, né? Eu não vejo diferença aqui no caso. E aí começam os fracassos do governo Lula e escancara, abre aqui uma lacuna que mostra o que a esquerda quer. A esquerda quer passar pano para quem cometeu o terror e não para a vítima. O governo sofreu um fracasso gigantesco. A ONU rejeitou a resolução brasileira sobre a guerra em Israel. E aí o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é deputado federal, escreveu: mais uma derrota da política externa do governo do PT. O Conselho de Segurança da ONU rejeitou nesta quarta-feira a resolução brasileira sobre a guerra entre Israel e Hamas. E aí é interessante porque a fala da representante norte-americana, que foi repostada por vários, né? E o próprio Mário Frias, que é deputado federal, falou: viramos chacota internacional. Ela, usou uma expressão bem grave contra o governo Lula. Ela disse o seguinte, ela falou: olha, eu queria ver o Brasil, ou essa resolução, tratar do direito de defesa de Israel. Ou Israel não tem direito a se defender de ataques terroristas. Ou eles não têm direito a defender o seu próprio povo. É isso que essa resolução defende? E aí, seguiram Estados Unidos e foi derrubada. Foi derrubada. Ou seja, durante um momento, eu noticiei uma matéria onde foi regozijada pelos jornalistas de que o Bolsonaro era um anão diplomático e que os embaixadores sabotavam o governo Bolsonaro, ou seja, denunciaram crimes de Estado contra Bolsonaro, mas não acusando os denunciadores, não denunciando quem cometeu, mas criticando e fazendo chacota da vítima, dizendo que eles precisavam calar Bolsonaro para Bolsonaro não passar vergonha para o Brasil. Pois é, e agora, hein? E agora? Depois de tudo que vem acontecendo, você ainda acha que o Brasil é um gigante internacional? Olha só. O Brasil, desde o início, ele vem passando vergonha. O Brasil não sabe lidar com esse tipo de assunto. O Brasil, o Lula está tentando ser o homem da paz com uma narrativa inverídica. O cara se junta aos piores ditadores junto ao BRICS. O cara se junta a Nicolás Maduro, a Venezuela, a Nicarágua. Tá bom, ninguém vai comprar essa narrativa. E eu estou acompanhando o site de extrema esquerda, estou acompanhando o Opera Mundi, Brasil 247, todos esses. Vocês sabem que eu acompanho tudo. Eu, como filósofo, eu tenho uma filosofia de vida. O homem de um livro só, ele não é um sábio, ele é um doutrinado. Então, se você só olha um lado e não vê os argumentos do outro lado para saber se está certo ou não, você é um doutrinado, você não conhece o outro lado. Como que você pode ter direito de escolha? Eu sou um homem que gosta de ter o direito de escolha. Eu sou liberal por escolha própria. Eu vi todos os lados. Eu estudei o marxismo, eu estudei a esquerda e eu optei em não ser desse lado porque acho que esse lado é o lado errado. E aí eles estão defendendo tudo errado. Estão dizendo que os Estados Unidos agora passa pano junto com Israel no caso do ataque à bomba lá no hospital. Vamos restabelecer a verdade aqui? Uma matéria da CNN, muito boa por sinal, diz o seguinte: a análise inicial da inteligência dos Estados Unidos aponta que a explosão de hospital em Gaza foi causada por falha em foguete da
Jihad Islâmica, confirmando uma escuta telefônica que foi pega por Israel entre membros do Hamas, que disseram, foi um erro da Jihad, ou seja, foi um erro aqui, da Jihad mesmo, aqui do grupo do Hamas, do grupo que apoia o Hamas. A análise da explosão sugere que tenha sido terrestre, causada por problema em lançamento, ou seja, lançaram um míssil terrestre. E esse míssil terrestre que foi lançado de dentro do território de Gaza não alcançou o objetivo e caiu. Evidências iniciais coletadas pela inteligência dos Estados Unidos sugerem que a explosão de um hospital em Gaza foi causada por uma falha no lançamento de um foguete pela Jihad Islâmica, disseram as autoridades à CNN. Entre as evidências coletadas está uma análise da explosão, ou seja, foram lá e fizeram uma análise da explosão, que sugere que ela tenha sido terrestre, não causada por um ataque aéreo. E não tem como ser um ataque de Israel terrestre. Não tinha grupos, não tinha equipe lá dentro, não tinha uma frente de batalha lá preparada para fazer um ataque terrestre. Não houve nenhuma cratera singular que sugerisse a existência de uma bomba lançada. Mas houve extensos danos causados pelo fogo e detritos espalhados, o que é consistente com uma explosão iniciada no nível do solo, segundo a fonte. Ou seja, sugere aqui que foi uma bomba que saiu do chão, de dentro do território de Gaza. A mensagem interceptada por grupos do Hamas disseram que foi lançado pela Jihad de dentro do cemitério e que desviou e caiu. Não foi um ataque aéreo. Um ataque aéreo é um avião passando, ele solta a bomba, a cratera que se faz, o estrago é gigantesco porque ele cai em vertical. Tá? Já uma advinda do solo, ela é perpendicular, meio horizontal. O nível de estrago é totalmente diferente. A bomba, quando ela cai, ela abre para todos os lados. Quando ela vem do solo, ela causa um estrago para frente. É o que diz a matéria. Quem quiser analisar a matéria depois, tem uma matéria também que foi postada pelo próprio Rock, né? Que eu achei muito interessante e trata disso também. Tá? E aí, foi uma derrota para o Lula, esse veto ao texto, né? E esse veto advém dos Estados Unidos, né? O texto pedia uma pausa humanitária em Gaza, ou seja, para que Israel parasse de atacar. E aí os Estados Unidos falaram, mas e o direito de legítima defesa e de contra-ataque de Israel? Quem começou foi o Hamas. Israel parando agora é deixar que o inimigo se organize novamente. E aí eu tenho mais. Vamos lá. Presta atenção no que aconteceu. E essa informação aqui, eu vou deixar a fonte aqui no próximo editorial. Não nesse aqui, eu não gosto de colocar muito link aqui não. Tá? O próprio YouTube não gosta muito de link nos editoriais. Mas presta atenção. Israel estava avançando na pacificação e nas relações diplomáticas com a região de Gaza. Aos poucos, Gaza, ou seja, o Hamas, passou uma imagem para Israel que estava se civilizando, que estava deixando de ser um grupo terrorista. Israel começou a abrir as portas para Gaza. Então muita gente se pergunta, mas como aconteceu um ataque tão virulento, tão abrupto, a ponto de Israel, que tem um sistema de segurança gigantesco, ter deixado um ataque tão tenebroso? Eu te explico. Israel estava abrindo espaço para que mais caminhões transitassem entre Gaza e Israel, com trabalhadores, ônibus transitando, mais pessoas de Gaza estavam passando a exercer ofício em Israel, mais produtos de Israel estavam sendo levados para Gaza, produtos, ou seja, bens humanitários, água, energia, saía de Israel para Gaza. E aí Hamas, que sempre foi avesso, nunca aceitou qualquer coisa de Israel,
passou a permitir que isso fosse liberado. E aí Israel pensou, estão querendo trégua, estão se civilizando. E não foi isso que aconteceu. O Hamas é uma organização, uma entidade que não se humaniza. Ela só utilizou a narrativa para baixar a guarda de Israel e fazer a tragédia que ela fez. Essa é a verdade. Essa é a realidade dos fatos. E aí, eu vou trazer o texto do vídeo aqui, onde a gente vai fazer essa análise junto, tá bom? Vou trazer o trecho do vídeo, perdão, onde a gente vai fazer essa análise juntos, tá ok? E por fim, né, para encerrar aqui, hora que a gente fala que não tem como, que o pessoal não vai se organizar, vem mais uma matéria da Folha de São Paulo, que diz que o Hezbollah agora está ameaçando os Estados Unidos e recomeçou os ataques contra Israel. Ou seja, o intuito principal dessa turma que apoia a Palestina, que apoia o Hezbollah, que apoia o Hamas, é o fim dos judeus. Pois é. Eu sou um idiota, porque eu tô do lado dos judeus aqui. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.